Bom dia, gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vamos para mais uma parte da nossa aula, né? Terceira aula, segunda parte da terceira aula. Nas aulas anteriores, nós abordamos alguns assuntos de suma importância e nessa aula nós vamos abordar também, né? Vamos falar um pouquinho de situações a qual o líder de célula vai se deparar. Mas antes, oremos ao Senhor. Querido Deus, amado e soberano Pai, diante da tua presença, te damos graça e te pedimos ação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre cada um dos teus filhos que estão nos assistindo nesse momento. Amém. Bom, os tópicos que nós vamos meditar hoje, alguns deles nós vamos pular, vamos passar, né? Por quê? Porque quando você for nomeado um líder de célula, você vai receber provavelmente uma cartilha, né? Ou uma apostila, onde vai falar sobre os aspectos do local onde você vai realizar a célula. Esses aspectos, ele envolve distribuição de assentos, posição do líder da célula, e vai dar para você uma noção básica do espaço físico, onde vai acontecer a reunião. Então ele vai te ensinar como a sala deve ser formada, né? As cadeiras em círculo, de preferência uma mesinha no centro, o líder ao centro, visualizando todos os integrantes, onde também todos os integrantes possam visualizar o líder de célula ou o ministrador, né, da noite. E a gente sabe que dentro dessa atmosfera é preciso haver uma boa atmosfera. Por que boa atmosfera? Porque as pessoas geralmente, né, quando procuram Deus, no caso da célula, a gente visa 3 tipos de pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Na igreja, geralmente quando a pessoa recorre em ir voluntariamente ou até mesmo convidada para a igreja, geralmente ela está numa situação difícil, né? Com algum problema familiar, conjugal, com filhos, né? Desemprego e assim por diante. No caso da célula, acontece às vezes de haver pessoas também dessa forma. Mas também tem pessoas que foram pela amizade, né? Lembra que nós falamos na aula anterior que nós precisamos ganhar a pessoa para nós primeiro, né? Depois levá-las ao Senhor Jesus através da célula. E tem pessoas que às vezes não, vão para a célula dessa forma, pela amizade, né? Foram ganhas. Então, a atmosfera para ela não pode ser um clima de dor, de tristeza, de necessidade. O clima para ela tem que ser um clima de alegria, proporcionar alegria. E, muito embora para as demais também, né? Mas a gente percebe que o clima são diferenciado quanto a uma situação e outra. Então é preciso, de uma forma geral, ter um clima de alegria, atmosfera de fé, atmosfera de amor, e o local deve ser evitado as distrações, né? Então isso você vai receber, como cachorro latindo, o anfitrião da célula ficar se locomovendo toda hora, saindo e entrando para dentro da casa, ou saindo e vice-versa. Isso nós falamos na aula anterior, né? Bom, nessa aula, nessa parte dessa aula, vamos falar sobre louvor e adoração. O louvor e adoração é uma das partes mais importantes da célula. Eu vou dizer por quê. Por exemplo, compara-se um corpo doente, machucado, e ele tem aquelas cicatrizes, casca de ferida, né? Que está sobre o seu corpo.
e ele vai precisar ser tratado. E agora você imagina o médico, o enfermeiro, quem vai tratar, ele vem com a sua ferramenta, né, a sua pinça ou o seu bisturi, vai tentar, né, limpar, simplesmente limpar do jeito que a pessoa veio. Ele vai sentir dor, né, e vai reagir contrário àquele tratamento. No caso da célula, também, às vezes as pessoas vêm encapadas de uma boa fisionomia, uma boa roupa, né, um bom olhar, mas por dentro muitas vezes ela está totalmente destruída. E o louvor é o que? É o bálsamo que vai ser lançado sobre as feridas, né? É o óleo de Gileade que vai ser lançado sobre as feridas para facilitar a limpeza, facilitar o tratamento. Então o louvor ele é muito importante porque ele vai quebrantar os corações das pessoas, né? E para isso precisa ser um louvor ungido, né? Vindo de Deus, né? Você já ouviu aquele texto, naquela palavra, que o louvor, ele precisa vir dele, olha, é dele, por ele, no ambiente da célula e para ele. Então o louvor precisa vir de Deus, ou seja, vir inspirado, ungido de Deus, por ele, que é o ambiente dele, né, do Senhor Jesus, e depois todos devolver o louvor e a adoração para ele. Então é necessário ter esse objetivo na célula. Então vamos lá, o louvor é algo que expressamos em direção a Deus, e ele precisa ser percebido pelas pessoas, que nós estamos oferecendo a nossa adoração, o nosso louvor para Deus. O louvor, normalmente, ele é expresso vocalmente e espiritualmente. O louvor sempre deve ser relacionado a Deus, né? Tem que ser proposital, proporcional, um propósito para Deus. O louvor também, ele deve ser uma aclamação. Você já percebeu numa eleição, por exemplo, sindical, ou até uma eleição ministerial, que não é feita por votos, né, de papéis, mas por aclamação? Aclamação significa aceitação, né? Então, quando a maioria aclama, levanta a sua mão, dê um brado de voz, ela está dizendo que ela aceita aquele resultado, aquela pessoa como eleita, né? E no caso, o louvor como aclamação, você está dizendo para Deus que você aceita a presença dele na sua vida, que você reconhece a soberania dele na sua vida, que você quer que ele faça de você, né, a sua vontade, que a sua vontade seja reduzido e o nome dele seja exaltado. Porque tem um louvor que diz que ele cresça, né, e eu desapareça. Não significa que diante das pessoas, né, do mundo, você vai ser reduzido a lixo, a pó, a coisas sem valor, não. É diante do Altíssimo, é diante de Deus, né, que ele cresça, que ele cresça. Amém? Então o louvor deve ser assim. O louvor deve ser de honra, deve ser para honrar a Deus, né? Louvar a Deus é honrar a Ele, né? Então, quando alguém bate continência com um militar graduado, ele está com aquela atitude, primeiro, obedecendo uma ordem e segundo, honrando a patente daquele militar. Quando você adora o Senhor, você está respeitando e reconhecendo a patente, ou seja, a autoridade suprema de Deus na sua adoração. Amém? Os louvores, eles podem ser também instrumentos de batalha espiritual. Na hora que você está adorando, há espíritos malignos que não suportam, né? Ou melhor, a maioria deles não suportam ouvir uma adoração ungida.
né? Eles batem em retirada. Então o louvor também é um instrumento de guerra, né? Vamos lá. Adoração significa reconhecer e valorizar e dar crédito a quem merece. Por isso que a nossa adoração deve ser somente a Deus. Amém? Adoração é habilitar-se e se expressar a Deus com todo o nosso corpo, alma e espírito. Adoração é também dizer que nós o amamos extravagantemente a Deus e pretendemos manter a nossa comunhão com Ele. Isso é adoração. Adoração, veja bem, a gente pode hoje dividi-la subdividi-la em dois temas, vamos dizer assim, dois tópicos. Primeiro, adoração, a gente pode separar, não é louvor, né? Embora a gente fala louvor e adoração, mas adoração não é louvor. Louvor está ligado direto ao cântico e à exaltação pessoal, né? Já no caso da adoração, ele envolve atitudes. Quando eu tenho uma atitude correta, estou adorando a Deus. Envolve palavras. Quando eu mantenho uma linha de palavras de santidade, estou adorando a Deus. Quando eu tenho uma boa comunhão familiar, eu estou adorando a Deus. Quando eu tenho uma boa comunhão com meus irmãos, na minha congregação, de uma forma geral, eu estou adorando a Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, estou adorando a Deus. Então você percebe que tem muitas pessoas que louvam a Deus, mas não adoram a Deus. Tem muitas pessoas que precisam entender que louvar a Deus não é simplesmente abrir a boca e cantar, soltar um som dos seus lábios, bater tamborim, tocar instrumento de corda ou de sopro. Não, adorar a Deus é uma composição onde vai obediência, santificação, onde envolve adoração e depois o louvor, porque podemos louvar a qualquer outros deuses, mas com santidade, obediência e adoração somente a um Deus, né? Foi o que Jesus falou. O efeito que um período de louvor, um louvor com adoração, né? Quando a gente falou sobre louvor e adoração, a gente está envolvendo os dois, louvor e adoração juntos. O efeito de um período de louvor, ele pode causar coisas tremendas. Então vamos lá, pode levar pessoas a se aproximar de Deus. Pode proporcionar um período de comunhão e unção através do Espírito Santo e do louvor. E também nos ajuda a impulsionar a presença de Deus, né? Por exemplo, pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus, né? Através do Espírito Santo, o louvor proporciona isso. Amém? Como preparar o tempo de louvor na célula? Bom, o tempo de louvor, ele deve ser preparado, de preferência, antes da reunião de célula, né? Então, você lá, ou a pessoa escolhida para adoração, ela tem que ter o compromisso, que nós falamos anteriormente, e a responsabilidade de dedicar uma parte do seu tempo escolhendo os louvores, ensaiando se for necessário, e colocar às vezes por ordem, né? E de preferência também por tema, porque cada célula, cada reunião tem um tema, né? Geralmente tem um tema que em alguns ministérios é a pregação, é a ministração do domingo, outros não, mas eles já têm os estudos preparados com o tema. Então,
a pessoa que vai ministrar o louvor, geralmente ela já sabe o tema, né? Então facilita para ele ministrar. Então vai escolher pelo tema. Outra coisa, necessariamente, não há necessidade de ter uma pessoa, um instrumentista, uma pessoa que toca. Por quê? E até seria melhor que não, porque senão as pessoas acostumam com o músico e você sabe que a responsabilidade e compromisso de um músico, ela é variada, embora não devia ser. Né? Tem músicos que são frequentes, são compromissados, mas há músicos que não. E às vezes por questão de tempo, ou às vezes até questão de responsabilidade mesmo. Então, qual a melhor forma? A melhor forma é você usar os meios que nós temos hoje. Né? Tem pessoas que cantam bem, atrai pessoas, consegue influenciar as pessoas para cantar bem, sem instrumento, sem nada. Mas se você não é um bom cantor, não consegue influenciar com sua voz, né? Por a questão às vezes de talento, você pode fazer o seguinte, você pode usar hoje, nós temos celulares, hoje nós temos CDs, né? Hoje nós temos aparelhos eletrônicos que a gente pode baixar músicas, pode separar as músicas que vão ser tocadas, 3, né, ou 4, você que vai regrar o seu tempo, e você vai ministrar através do seu aparelho, tá certo? Você pode pegar um aparelho de som, por exemplo, até com uma caixa simples, né? Uma caixinha de som simples como essa, ou tem outras que são mais amplificadas, né? Aparelhos de som mesmo melhores, você pode estar utilizando e colocar o som a uma determinada altura também, tá bom? Então isso é um louvor e adoração. A questão do tempo, nós falamos, né, e vamos ainda falar a questão do tempo da célula, que não pode passar de 1h10, né, no máximo 1h20. Depois do louvor, entra o quê? A revelação da palavra. Então, a revelação da palavra é o quinto elemento de uma célula. Então, a gente vem falando sobre os elementos, né? Embora eu não citei em algumas aulas, mas ainda vou citar, porque trata-se de elementos, né? E no caso, adoração e louvor faz parte do quarto elemento. E agora nós vamos entrar na revelação da palavra, ou seja, é aquele estudo, é a ministração, a forma que vai ser ministrada. Daqui a pouquinho nós vamos continuar falando. Então essa é uma das partes vitais de uma célula, é a revelação da palavra de Deus. Beleza? Daqui a pouquinho nós voltamos.